Foi preciso apenas uma palavra, colocada dentro de uma tradução da Bíblia, para transformar um orixá africano no próprio diabo. Essa palavra era Exu. Durante gerações, milhões de pessoas aprenderam a temer seu nome, sem sequer saber quem ele realmente era. Mas existe um detalhe que quase nunca foi explicado. Na tradição iorubá, Exu não é o inimigo de Deus, não comanda um inferno e não tenta destruir a humanidade. Então, como o mensageiro dos orixás acabou recebendo a identidade de Satanás, para entender essa história, primeiro é preciso abandonar a imagem criada pelo medo. Exu não nasceu com chifres, rabo ou cercado por demônios. Muito antes da chegada dos europeus à África Ocidental, ele já era cultuado entre povos iorubás como uma força ligada à comunicação, ao movimento e às mudanças da vida. Exu circula entre o mundo dos seres humanos e o mundo espiritual. É ele quem leva mensagens, transporta oferendas e estabelece a comunicação com os demais orixás. Por isso, em muitos rituais, Exu é saudado primeiro. Não porque seja superior a todos, mas porque nenhuma conversa pode começar quando o mensageiro não abre o caminho. Sua presença também está associada às portas, aos mercados e às encruzilhadas, lugares onde pessoas se encontram. Mercadorias trocam de mãos e decisões. Podem alterar completamente um destino. A encruzilhada, nesse sentido, não representa necessariamente algo sombrio. Ela simboliza a escolha. Cada caminho oferece uma possibilidade, e toda escolha produz uma consequência. Mas Exu nunca foi uma figura simples. Ele também aparece em histórias como provocador, brincalhão e capaz de criar confusão. E foi justamente essa complexidade que ajudou a construir a maior distorção sobre seu nome. Um antigo relato iorubá conta que dois homens afirmavam ser amigos inseparáveis. Certo dia, Exu passou entre os dois usando um gorro, com uma cor de cada lado. Mais tarde, um deles disse ter visto um homem com um gorro de determinada cor. O outro garantiu que a cor era diferente. A discussão cresceu. Os amigos se acusaram de mentira e quase partiram para a violência. Então Exu apareceu e mostrou o gorro. Os dois estavam certos, mas cada um havia enxergado apenas um lado. Exu não criou uma mentira. Ele revelou como duas pessoas podem transformar uma verdade incompleta em conflito por acreditarem que somente sua visão é possível. Para a tradição iorubá, histórias como essa falam sobre comportamento, responsabilidade e consequência. Porém, os missionários europeus chegaram trazendo uma visão religiosa organizada por outra lógica. De um lado, Deus e o bem absoluto, do outro, Satanás e o mal absoluto. Dentro desse pensamento, uma divindade imprevisível ligada à sexualidade, às escolhas e às contradições humanas, parecia perigosa demais. No século XIX, durante a produção de vocabulários religiosos e da tradução da Bíblia para o idioma iorubá, aconteceu um momento decisivo. Nos trabalhos associados ao missionário anglicano Samuel Ajayi Crowther, o nome Exu foi utilizado para traduzir Satanás. Isso não significa que um único homem tenha criado sozinho todo o preconceito. Crowther era iorubá, havia sido escravizado, converteu-se ao cristianismo e tornou-se bispo anglicano. Porém, sua escolha linguística ajudou a fixar uma equivalência que ultrapassaria muito aquele contexto missionário original. Talvez parecesse apenas uma escolha de palavra, mas quando essa associação foi impressa em textos religiosos, ela ganhou autoridade. Pessoas passaram a ler o nome de Exu sempre que a Bíblia mencionava o adversário, o tentador ou o inimigo de Deus. A tradução não apenas explicou um conceito cristão, ela colocou uma divindade africana dentro de uma história, a qual nunca havia pertencido. Com o tempo, a equivalência atravessou sermões, dicionários e gerações. Quando africanos escravizados trouxeram seus cultos para o Brasil, a imagem distorcida já encontrou aqui um ambiente marcado pela perseguição. O candomblé era tratado como feitiçaria, seus objetos eram apreendidos e seus rituais precisavam sobreviver longe dos olhos da polícia. Nesse cenário, chamar Exu de diabo ajudava a justificar o medo e a violência contra os terreiros. Características que faziam sentido dentro da cultura iorubá foram reinterpretadas pela moral europeia. Sua relação com a sexualidade virou sinal de perversão. Sua ligação com as encruzilhadas virou pacto sombrio.
Sua capacidade de provocar e questionar virou maldade. E imagens cristãs do demônio começaram a ser misturadas à sua representação, até que para muita gente, separar uma figura da outra parecia impossível. Existe ainda outra confusão importante. No candomblé, Exu é orixá. Já em diferentes vertentes da Umbanda, o nome Exu também pode identificar entidades espirituais que trabalham em linhas próprias. São tradições e funções que não devem ser misturadas como se fossem exatamente a mesma coisa. Mas nem o orixá do candomblé nem essas entidades podem ser automaticamente chamados de Satanás. Isso não significa transformar Exu em uma figura dócil ou apagar suas contradições. Exu movimenta, desafia, cobra, desorganiza certezas e mostra que cada atitude possui um resultado. Ele pode revelar aquilo que alguém preferia esconder. É uma força complexa, porque a própria vida também é complexa. Reduzi-lo ao mal absoluto é retirar justamente aquilo que o torna tão importante. E talvez exista uma ironia nessa história. Exu é o senhor da comunicação, mas foi condenado por uma tradução. É ligado aos muitos caminhos, mas durante mais de um século foi aprisionado em uma única interpretação. Representa a possibilidade de enxergar diferentes lados, enquanto seus acusadores decidiram que apenas um lado poderia existir. Hoje, pesquisadores, lideranças religiosas e praticantes das tradições de matriz africana continuam desfazendo essa associação, não para atacar o cristianismo, mas para devolver a Exu o direito de ser compreendido dentro da cultura que lhe deu origem. Exu não precisa ser transformado em santo cristão para deixar de ser o diabo. Ele é um orixá, com símbolos, histórias e funções próprias. E quando essa diferença é finalmente compreendida, a pergunta deixa de ser por que tantas pessoas temem Exu. A verdadeira pergunta passa a ser: quem se beneficiou durante tanto tempo desse medo? Se você quer conhecer as histórias que foram escondidas por trás do preconceito religioso, inscreva-se no Mistérios do Axé, porque algumas das maiores distorções sobre as religiões de matriz africana ainda são repetidas como verdade todos os dias.